Como calcular a carga elétrica de um corpo e por que os corpos ficam eletrizados? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Fala galera, bem-vindos ao Detona Física, segunda aula de eletrostática. Hoje a gente vai falar sobre a carga elétrica. O pessoal, como eu falei na aula anterior, se você não assistiu, confere um pouquinho sobre a história da eletricidade, eles sabiam reproduzir algumas situações, identificar fenômenos elétricos, mas eles não entendiam o porquê daquilo acontecer. Para que as pessoas entendessem de fato os fenômenos elétricos, foi necessário descobrir o átomo e seus componentes. Se a gente olhar em questões históricas, elétron descoberto em 1897, próton 1919 e o nêutron somente em 1932. Parece muito tempo, mas se você olhar de forma histórica, foi ontem isso aqui. Então o átomo, de fato, ele foi descoberto de uma forma mais profunda há pouco tempo. E para os fenômenos elétricos serem explicados, a galera precisava conhecer esses dois carinhas aqui, próton e principalmente elétron. A gente sabe hoje que a carga elétrica ela vem deles, são os principais exemplos de carga elétrica que a gente tem aqui. Então a gente finalmente entendeu que os fenômenos elétricos e magnéticos são criados por prótons e elétrons. Eles são os responsáveis por fenômenos elétricos e magnéticos que você pode imaginar aí. Mais para frente a gente vai se aprofundar, não vai ficar para hoje, mas só adiantando. Prótons e elétrons em repouso produzem efeito elétrico. Então tudo que é efeito elétrico, ele é produzido por uma carga elétrica, um próton ou um elétrico em repouso. Quando a carga elétrica, quando o próton, quando o elétron começa a se movimentar, além do efeito elétrico, ele começa a produzir um efeito magnético. Nas aulas de magnetismo eu vou falar sobre isso. Para que haja um fenômeno magnético, você tem que ter uma carga elétrica se movimentando. Se essa carga elétrica ficar só parada, ela vai produzir somente um fenômeno elétrico. Isso aqui é só para você já ir pegando, mas a gente vai ter uma aula sobre magnetismo mais para frente. Então, carga elétrica. Primeiro, a carga elétrica é a causa da força elétrica. Como eu falei na aula passada, dá uma conferida lá. Eles percebiam na Grécia que quando eles atritavam o âmbar, ele puxava algumas coisas. E dependendo da situação, do experimento que eles estavam realizando, surgia uma força que puxava ou uma força que empurrava. Então o que eles pensaram? Se existem dois tipos de força, às vezes ela puxa, às vezes ela empurra, com certeza também existem dois tipos de carga elétrica. Se são dois tipos de força, são dois tipos de carga elétrica. Então, o pessoal chamou de positiva e negativa. A carga do próton, a gente diz que é uma carga positiva, a carga do elétron, a gente diz que ela é uma carga negativa, mas elas têm o mesmo valor. Isso aqui é uma constante que é muito importante você ter memorizada. Esse Ezinho significa carga elementar. Então, numa questão de eletricidade, se tiver esse Ezinho aqui, significa que a gente está falando da carga elementar. E o que é a carga elementar? É a carga de um elétron. Se a gente pegar um elétron ou um próton, essa é a carga dele. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Então, olha só, 10 elevado a menos 19. Dá para ver que é um valor muito pequeno, né? Porque prótons e elétrons são partículas subatômicas, muito pequenas. Então, a carga do elétron tem o mesmo valor absoluto da carga do próton. Qual é a diferença? O próton tem um maisinho aqui na frente, né? O próton é positivo e a carga do elétron é negativa. Só voltando aqui, caso alguém possa não lembrar, se a gente for falar de átomo, essa região central aqui, né, é o núcleo. É aqui que os prótons ficam. E os elétrons, eles ficam nessa região da eletrosfera, ao redor do átomo, ao redor do núcleo. Lembra disso lá das aulas de química? Então,
voltando aqui, todo átomo é eletricamente neutro. O que isso significa? Nós somos feitos de átomos. E nos nossos átomos tem elétrons e prótons, que têm carga elétrica. Então por que a gente não tem poderes elétricos? Por que a gente não fica dando choque uns nos outros? Porque os átomos, eles são neutros. Como assim? Se a gente for pegar um átomo, ele não é positivo nem negativo, ele é carga zero. E por que um átomo tem carga zero? Porque todo átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por exemplo, vamos fingir, se eu tenho um átomo com 10 elétrons, vamos chamar isso de menos 10, ele também vai ter 10 prótons. Então eu vou chamar de mais 10, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Então olha só, se eu tenho 10 elétrons, fico negativo. Mas eu também tenho 10 prótons, que são positivos, menos 10. Com mais 10, acontece o quê? Zero. Ou seja, todo átomo, o mesmo tanto que ele tem de cargas negativas, é o tanto que ele tem de cargas positivas. No final das contas, elas se anulam. Por isso que os átomos, né, o nosso corpo, esse celular, o computador, a televisão que você está vendo aí, esse objeto, tem átomos. Só que os átomos são eletricamente neutros, porque tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, o mesmo tanto de positivo e negativo. Desse jeito a carga final dele vai ser zero, tá bom? O que acontece então para um corpo ficar eletrizado, para um corpo ter carga elétrica? É quando ele perde ou ganha elétrons. Como eu falei, o elétron, o átomo ele tem um núcleo e o elétron ele fica girando aqui, né, ao redor do núcleo. Por isso, como o elétron não fica no núcleo do átomo, é possível que esse elétron seja retirado do átomo. Então, os átomos eles podem perder elétrons ou até ganhar elétrons. E quando um corpo perde ou ganha elétrons, o equilíbrio fica desfeito. Lembra que eu falei? Sempre um átomo ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, por isso que ele é neutro. Mas se acontecer alguma coisa que quebra isso e ele perde ou recebe algum elétron, o equilíbrio é desfeito e ele vai ficar com carga elétrica. Vou falar isso já já, mostrando aqui uma formulazinha matemática também. Uma coisa importante, a carga elétrica, a gente diz que ela é uma grandeza quantizada. O que significa dizer isso? Quer dizer que ela é quântica? Quantizado nesse sentido aqui, significa que ela depende sempre de valores inteiros do elétron. Por exemplo, um corpo, ou ele recebe 1 elétron, ou 1000 elétrons, ou 1 milhão de elétrons. Ele nunca pode receber meio elétron, por exemplo. Eu tirei meio elétron de um átomo. Aí eu acrescentei 0,35 elétrons. Não existe isso. Quando um corpo fica carregado de eletricidade, fica eletrizado, ou ele perdeu elétrons, ou ele recebeu elétrons. Só que sempre números inteiros. Você entendeu? Eu não posso tirar meio elétron de um átomo. Ou eu tiro 1, 2, 3 números inteiros, tá bom? Por isso que a gente diz que a carga elétrica é quantizada, é isso que significa. No SI, no Sistema Internacional, o nome oficial é quantidade de eletricidade, tá? Mas a gente praticamente não usa quantidade de eletricidade, geralmente fala carga elétrica mesmo. E a unidade da carga elétrica é o Coulomb, em homenagem a um cientista que a gente vai falar melhor sobre ele na aula de força elétrica. Bom, para que a gente calcule a quantidade de carga elétrica de um corpo, a gente usa essa relaçãozinha aqui. Esse Q significa quantidade de eletricidade, a carga elétrica. O N é o número de elétrons que o objeto perdeu ou recebeu. E esse E é a carga elementar, ou seja, a carga de um elétron. Observação importante: jamais um corpo, um objeto, vai receber prótons ou perder prótons. Por quê? Como eu já falei, os prótons eles ficam no núcleo do átomo. Os elétrons eles ficam girando aleatoriamente ao redor do átomo. Então esses elétrons que ficam bem longe
Lembra da camada de valência que você estudou lá em Química? A camada de valência é essa galera, esses elétrons que ficam muito longe aqui do núcleo. Então o que acontece? O próton está no núcleo do átomo, ele está preso lá. Então esquece essa ideia de perder prótons ou receber prótons. Se você vê isso numa questão, sabe que já está errado. Pode se despreocupar com esse item que ele está errado. Para um corpo ter carga elétrica, ou ele perde, ou então ele recebe elétrons. Então essa aqui é a primeira relação matemática da eletricidade, muito importante. Eu vou resolver algumas questões aqui para a gente ilustrar isso. Essa tabelinha aqui, os submúltiplos do Coulomb são muito importantes. Geralmente a gente não trabalha com 1 Coulomb, 2 Coulombs. Geralmente esses valores são muito pequenos. Milicoulomb, que é 10 a menos 3, microcoulomb, que é 10 a menos 6, nanocoulomb, que é 10 a menos 9, e picocoulomb, que é 10 a menos 12. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso daqui, para esse aqui não ficar muito grande, e a tela já está toda arriscada aí, vou falar melhor sobre ele aqui, tá bom? Vamos fazer agora umas questões de aplicação bem básicas, só para vocês se acostumando com as fórmulas, tá bom? Lembrando que física e matemática você precisa resolver questões. Então esse é o momento que você vai parar, vai deixar seu like, vai conferir a descrição que tem um TD aqui embaixo com 10 questões super básicas só para você botar isso em prática, tá bom? Presta atenção na resolução dessas e depois pega o TD aqui embaixo para você resolver. Um corpo inicialmente neutro recebe 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Quanto vale sua carga final? Ela é positiva ou negativa? Então vamos lá, primeira coisa a gente anota a fórmula, Q igual a N vezes E. Então a carga vai ser N, é o número de elétrons que ele perdeu ou recebeu. Nesse caso, ó, 2 vezes 10 elevado a 19 vezes E. O E sempre vai ter o mesmo valor, galera, sempre o mesmo valor. Quanto é? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como é que a gente multiplica isso? Moleza. Pega o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1,6, 3,2. Beleza? E agora a gente vai pegar esses dois 10 aqui, a gente repete o 10. Tem uma aula sobre notação científica aqui no canal. Tem uma playlist chamada Detona Matemática. Confere lá como resolver questões de notação científica, que é isso daqui. Vai te ajudar demais. Então, ó, eu repito o 10 e somo os expoentes. 19 com menos 19, 19 menos 19 acabam se cancelando, né? Então a gente nem vai precisar. Então, qual é o resultado? Q é igual a 3,2 Coulomb, que é a unidade. Positivo ou negativo? Ele recebeu elétrons. O elétron é negativo. Então, se ele recebeu elétrons, ele ficou mais negativo ainda. Então, é menos 3,2 coulombs. Beleza? Vamos fazer a segunda questão aqui. Se retirarmos de um objeto 3 milhões de elétrons, qual será a sua carga final? Primeira coisa, anote a fórmula. Sempre anota a fórmula, gente. Quanto mais você anotar a fórmula, mais difícil vai ser você esquecê-la um dia. Então, Q é igual. Olha, ele retirou, ele perdeu 3 milhões. Então, o N é 3 milhões. Ó. 3 milhões. Vezes o E, como eu falei, sempre o mesmo valor. Quanto é que vale o E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ó, vamos escrever isso aqui em notação científica. 3 milhões do jeito que está não fica legal. De novo, confere a aula sobre notação científica. 3 milhões é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 6. Tá? Só reescrevi. Anota, assiste a aula lá. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos multiplicar esse negócio. Como é que a gente faz? O primeiro vezes o segundo.
3 vezes 1,6 vai dar 5,4. O que a gente faz com a base 10? Repete a base 10 e soma os expoentes. 6 com menos 19 vai dar menos 13 coulombs. Como ele perdeu elétrons, os elétrons foram retirados, o que aconteceu? O elétron é negativo. Então, se ele perdeu elétrons, ele perdeu um pouco da negatividade dele. Então, ele ficou positivo. Entendeu? Quando um corpo recebe elétrons, ele fica negativo. Quando um corpo perde elétrons, ele fica positivo. Beleza? Eu não vou resolver todas as questões. Essas 2 questões estão no PD. Eu vou deixar as outras 8, eu acho que são 10 questões. Vou deixar para vocês resolverem. Resolvam. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. Beleza, galera? Compartilhe esse vídeo, deixe o like, estudem e vamos detonar a física.